Olá pessoal, Edu Tagliaro aqui com vocês. Então, hoje vamos falar de VRMs, mas sem devaneios, né? Afinal, o que são os VRMs, do que eles se alimentam, o quanto disso é levado a sério e o quanto disso é superestimado e o quanto disso é menosprezado. Bom, o que é o VRM em uma explicação simples, mas técnica? Porque assim, existem muitas questões nesse assunto dos reguladores de tensão que, se eu expor aqui para vocês, só vai servir para confundir vocês. Enfim, é uma explicação muito técnica, muito pesada, que não tem fundamento para o que de fato vocês precisam saber para, identificar e ter uma noção de como é que é o funcionamento. O VRM, essa sigla, vem de Voltage Regulator Module. Traduzindo, módulo regulador de tensão. E o VRM, ele não é uma peça ou um componente específico, mas sim um circuito. Então não é apenas contando bloquinhos na placa-mãe que nós vamos entender ou saber quantas fases tem uma placa. A função do VRM erroneamente é tratada como responsável por alimentar o processador. Não. O correto a ser dito é que o ou os VRMs têm a função de, vamos dizer assim, de tornar, ou melhor, de transformar a energia que vem da fonte de modo que ela possa ser utilizada pelo processador. Afinal, a fonte fornece 12 volts, 5 volts ou até mesmo 3.3 volts. Também fornece menos 12 e menos 5, mas isso aqui não é o foco, expandir sobre isso aqui. Outra função do VRM é também manter estável o fornecimento de energia, seja para CPU ou para qual outro componente que o circuito tenha sido montado. No caso dos processadores, na montagem da placa-mãe, nós estamos falando atualmente de valores aproximadamente entre 1 a 1.5 volt em média. E qual é a estrutura do VRM? O VRM normalmente é composto por fases de alimentação. E cada fase basicamente é composta por... Eu vou pegar uma placa agora aqui para mostrar para vocês. No caso aqui eu removi, já deixei solto aqui o dissipador para vocês entenderem. Então cada fase é composta por um transistor driver, que este carinha está aqui, por dois MOSFETs, um de baixa e um de alta, e temos aqui esses bloquinhos aqui, no caso o bloquinho que é a bobina, que também pode ser chamada de indutor ou solenoide, e o capacitor, que é esse carinha aqui. É importante frisar, deixar bem claro, que alguns fabricantes podem utilizar transistores que unificam o transistor driver com os MOSFETs de alta e baixa, como no caso desta placa. Então, ou seja, nós temos nessa placa aqui, por exemplo, é unificado, esse aqui, cada um desses aqui, deixa eu mudar aqui o dedo para facilitar. Cada um desses aqui, é na verdade um agrupamento daqueles três que eu mostrei da outra placa. Compreende? Tem o MOSFET driver, no caso o transistor driver, o MOSFET de alta e o MOSFET de baixa, no mesmo componente. E aqui chega um ponto, como vocês puderam perceber, né, e que se vê muito nas placas, normalmente são os MOSFETs que estão escondidos sob os dissipadores. As bobinas, conforme eu expliquei, já mostrei ali rapidamente, são esses famosos bloquinhos, que podem ser pretos ou cinza, dependendo da placa-mãe, podem ter até alguma outra cor. Eles podem ter um outro formato, podem ser, circulares ou podem ser até abertinhos em cima. Tem uma pequena abertura em cima. Entretanto, o formato mais comumente usado é este aqui atualmente, que são os predominantes. Já os capacitores, identificando melhor,
Como eu mostrei antes, são esses pequenos cilindros aqui. Esses cilindros que parecem, enfim, que lembram pilhas ou até mesmo micro latinhas de refrigerante. Por sinal, esse tipo de capacitor aqui, ele é chamado comumente de capacitor blindado, ou ainda de capacitor japonês. Normalmente esses tipos de capacitores são considerados os melhores do mercado. Antigamente era muito comum o uso de capacitores eletrolíticos comuns. Hoje esse uso meio que foi abolido pelos fabricantes de placas-mães. Por quê? Porque esses apresentavam, na verdade, muitos problemas com o uso. Na verdade, até quem mexe com hardware desde o final dos anos 90 e boa parte dos 2000, certamente já deve ter tido alguma placa-mãe condenada por ter tido um capacitor estufado. Existe um outro componente que é muito importante. E nesse componente ocorre uma certa confusão, pois alguns tratam como ele fazendo parte do sistema do VRM, outros como algo externo. Mas enfim, isso aqui para nós não importa. Esse cara que eu mencionei já antes é o controlador PWM, ou no caso a sigla de Pulse Width Modulation. No caso, é ele quem controla o sinal de ligado e desligado das fases do VRM. E esse cara, o PWM, nesta placa-mãe em específico, este carinha aqui, ó. Este carinha aqui é um PWM. E também temos um outro PWM aqui nessa placa-mãe. Em outra placa, nós pegamos aqui como exemplo, nós temos um PWM aqui, ó, na parte de cima. Então, mais ou menos essa é uma posição aqui. Bem aqui, ó, o PWM. Conforme eu já citei bem rapidamente anteriormente, no caso da placa-mãe, um grupo de fases é alocado para o processador e um outro ou outros é usado para os demais componentes, como por exemplo a memória e para a GPU integrada, por exemplo. Em princípio, para identificar as fases destinadas para o processador, nós começamos verificando o lado esquerdo do processador. No caso, você olhando a placa-mãe, enfim, assim de frente, seria a esquerda. Então, seria aqui essa lateral aqui. Então, observa-se esse lado esquerdo e o que tem na parte superior. Por aqui nós começamos a identificar as fases de uma placa-mãe. Só que essa metodologia, que é muito usada como referência, ela pode ser uma armadilha. Uma armadilha que leva ao erro por falta de conhecimento, até mesmo entendimento no assunto. Ou até mesmo ainda má fé dos fabricantes e de alguns reviewers, que determinam que a qualidade de uma placa vem exclusivamente do número de fases do VRM, como se fala por aí. Mas falam isso sem mesmo saber de fato quais os componentes compõem ela, né? Que componentes que foram utilizados e como esse sistema como um todo foi construído. Então, ou seja, sem saber isso, não quer dizer muita coisa o número de fases de uma placa-mãe. Tem muita placa-mãe com lindos dissipadores que acabam tendo um desempenho inferior a ditas placas econômicas inferiores. Eu estou falando de placas-mães com dissipadores até mais elaborados que este aqui, por exemplo. Muitas plataformas que tiveram longevidade de soquete tiveram um incremento na exigência da alimentação dos processadores. Então, o que aconteceu? Nós temos placas-mães com sistemas dimensionados para processadores que tinham uma exigência X. Entretanto, depois, com o tempo, surgiram processadores que precisavam de 2x. E essas placas, teoricamente, tinham que suportar, mas não suportavam justamente por sobrecarregar
os VRM. Ao aquecerem em excesso, enfim, ocorre reboot, desligamento aleatório, ou em alguns casos, até a queima da placa e de outros componentes. O ponto é que com esses problemas que começaram a surgir, enfim, nesses soquetes, vamos dizer assim, longevos, que ocorreram no passado, surgiu um mito, que se o problema é aquecimento do VRM, nós precisamos então esfriar. E para esfriar, então, muitos usuários começaram a recorrer a verdadeiras gambiarras. E uma delas foi a colocação de dissipadores em cima dos VRMs. Ou das fases do VRM, na verdade. O que permitia, em alguns casos, que essas placas mais limitadas funcionassem melhor. E esse é o mito, então, que se criou e que nós temos hoje. O do absurdo de uma placa não vir com dissipador. Que dissipador deve ser algo obrigatório. Que uma placa que não tem dissipador é uma porcaria de placa. Enfim, um monstrinho foi criado. Um grande erro de muita gente que testa é pegar uma pistola termômetro e medir a temperatura do VRM sem dissipador. E depois colocar um dissipador em cima e medir a temperatura novamente e dizer: tivemos uma queda de X graus. Não, isso está errado. Está completamente errado. Por quê? Porque está se medindo desse jeito a temperatura do dissipador e não do circuito, não do componente, que é o que foi medido anteriormente. Entendem? Por quê? Uma vez que o dissipador está em cima, ele está bloqueando a radiação de calor ali do componente. Ok, ele está absorvendo parte do calor, mas ele não está mostrando a real temperatura que o componente está. Esse é o grande ponto. Então assim, vai ocorrer uma redução, mas certamente a temperatura real vai ser muito maior do que está sendo mostrado na pistolinha de temperatura. Então assim, é como eu falei, o correto tem que medir realmente o componente. Até porque, se nós colocarmos um pedaço de plástico em cima, encostado, por exemplo, no MOSFET, por exemplo, vai gerar uma ilusão, se for medir a temperatura, de que a temperatura baixou também. Pois o objeto, como eu já expliquei, ele está barrando a temperatura real do componente. É importante frisar aqui que eu não estou dizendo que não ocorre uma redução de temperatura, que não tem benefícios. Só quero alertar que ela não é tão acentuada como muitos testes mal feitos demonstram. Eu acabei me adiantando e falando sobre os dissipadores, que, como eu expliquei, acabam muitas vezes sendo utilizados para esconder projetos duvidosos ou até mesmo para compensar deficiências de um projeto de uma placa-mãe. E agora é que eu vou começar a falar dos furos das especificações. Além dos dissipadores, fala-se em que quantas mais fases, melhor. Que mais fases é mais segurança. Que mais fases melhora a qualidade da placa. Enfim, que a qualidade da placa é diretamente proporcional ao número de fases. Não. Conforme eu já expliquei e mostrei, enfim, ao longo aqui do vídeo, você já sabe quais são os componentes que fazem parte de uma fase de um VRM. Então, assim, como é que isso funciona? Cada fase ela acaba sendo responsável por uma fração da energia que será fornecida para o processador. Processador, ou enfim, componente para qual o sistema, aquele VRM, foi designado. Então, se tivéssemos um VRM monofásico, ou seja, de apenas uma fase, 100% da carga estaria em cima dessa única fase
incessantemente, o que, de certo modo, a sobrecarregaria. E é claro, de certa forma, levaria a um aumento de custo de componentes, porque eles teriam que ser muito mais elaborados, enfim, refinados e robustos para suportar esse trabalho incessante. O que, de certa forma, não é algo muito eficiente também. Então a solução mais eficiente e barata acaba sendo em dividir o trabalho. Então, com um sistema multifásico, que é o comumente utilizado, dessa forma, digamos que estejamos falando de um sistema de um VRM de 4 fases, cada fase seria responsável por 25% do trabalho. E esse trabalho ocorre paralelamente, mas levemente deslocados, o que gera, de certa forma, um regime de revezamento na alimentação, enfim, do processador ou componente do qual essas fases estejam sendo empregadas. Então, teoricamente, quanto mais fases, mais tempo os componentes de cada fase têm para descansar. E o que nos leva também a uma redução da amplitude da ondulação na corrente. Só que essa ondulação, essa amplitude da ondulação, esse ganho que se tem, vai reduzindo à medida que se incrementa o número de fases proporcionalmente. Então o que acontece? De 2 para 4, de 2 fases para 4 fases, nós temos um ganho muito maior do que, por exemplo, de 6 para 8 fases. No caso, aqui nós estamos focando em placas-mãe. E elas são vendidas muitas vezes ocultando essa informação do número de fases. E outras vezes elas vêm mostrando o número total. E outras vezes até vêm com indicações do tipo 6 mais 2, 8 mais 2, 4 mais 2, 12 mais 2, 16 mais 1. Ou ainda até com mais subdivisões, como 8 mais 2 mais 2 mais 1, por exemplo. Então assim, muitos fabricantes anunciam que a sua placa tem, por exemplo, 8 fases. Mas não explicam que, pegando agora apenas um exemplo aqui, fazendo um exemplo qualquer, dessas 8 fases, apenas 6 estão de fato disponíveis, ou no caso destinadas para o processador. E que uma fase é para as memórias RAM e a outra fase é para o chipset, por exemplo, que seria um 6 mais 1 mais 1, ao invés de 8. Então, pegando essa estrutura, o primeiro número ele está relacionado ao número de fases destinadas ao processador. O segundo número normalmente é relacionado à memória RAM. E no caso de um terceiro ou quarto, esses estão relacionados normalmente o terceiro aos gráficos integrados e ao chipset, ou ainda, enfim, outros componentes. Falando das memórias RAM, aproveitando esse gancho, a questão do VRM nas memórias RAM não é algo tão crítico, uma vez que o consumo das memórias ele é consideravelmente baixo comparado ao processador, mesmo em situação de overclock. Então, enfim, eu não vou entrar nesse aspecto específico sobre memórias, mas saiba, enfim, que não é algo que tenha que se preocupar muito, mesmo em overclock. Então aqui nós chegamos em um furo, que é placas vendidas com mais fases do que de fato tem para o processador. Pois essas placas, vamos dizer, o marketing delas, dos fabricantes, pega emprestado a fase ou as fases de outros componentes para somar ao total, de modo a passar uma sensação de robustez da placa. Então, neste ponto, a primeira ideia que nos vem à cabeça é procurar por placas que esteja especificado em detalhes. Por exemplo, 6 mais 2, 8 mais 2, enfim. E daí se sabe exatamente qual número de fases estão destinadas ao processador.
E aí, então, nós nos deparamos com aquela poderosa placa 16+2, por exemplo. Aqui vem outra armadilha, muito séria. A grande maioria dos controladores PWM, lembra que eu falei lá atrás que era muito importante, que vem nas placas-mães, eles são de 4 ou de 6 fases. Alguns raros casos vêm com 8 fases. Só para vocês ficarem sabendo, enfim, vamos dizer assim, tomarem conhecimento, na verdade, em princípio o controlador PWM que existe, enfim, no mercado eletrônico, com mais fases disponível seria o de 10 fases. Mas esse acaba tendo um custo muito elevado. Então os fabricantes de placa-mãe nem utilizam. Eu realmente desconheço uma placa-mãe que esteja utilizando atualmente um PWM de 10 fases. Então agora vem uma pergunta. Não sei se vocês se deram conta agora. Como uma placa é anunciada como 16+2 ou 12+2, por exemplo, como, no caso dessa 16+2, ela tem 12 fases para o processador, se não tem um controlador PWM de 12 fases, como isso é possível? Então, é utilizado o milagre da duplicação. Ou seja, através de um duplicador de sinal PWM. Então, com o duplicador, nós geramos fases virtuais. Ou seja, não é uma fase real. Seria uma analogia semelhante aos núcleos e threads de um processador, por exemplo. Então, o que nós aprendemos aqui nesse ponto? Se pegamos uma placa que diz que o número de fases para o processador da contagem é superior a 8, nós estamos lidando com uma placa que está usando duplicadores e fazendo uso de fases virtuais. Então aqui, vou pegar essa placa aqui, por exemplo, para vocês. Esta placa aqui, a princípio, ela tem 12 fases para o processador. Ela é vendida, enfim, na caixa como 12 fases. Então, se nós fôssemos fazer a teoria de contar os bloquinhos, no caso, que seriam as fases do processador, nós contaríamos aqui, ó. Seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Porque os bloquinhos, o que é relacionado ao processador são esses aqui. Esses outros dois aqui de baixo não. Então, ou seja, nossa, nós temos 12 fases mesmo. Ah, que legal. Então aqui, se fôssemos pegar, por exemplo, analisar aqui, por exemplo, os MOSFETs, também, por exemplo, ó, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, deixa eu virar a câmera aqui, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nossa, 12 fases, que legal. Só que aqui vem o grande problema. Aqui está o controlador. Aqui está o PWM. E este PWM, se nós formos buscar a informação, ao pegar a informação dele, pegar exatamente o modelinho dele, que está aqui em cima, que eu acho que provavelmente não vai aparecer na câmera, mas enfim, se nós formos pesquisar, a informação que nós temos para ele é que ele é um modelo de 6 fases. Ou seja, por este cara aqui, nós descobrimos que essa placa, na verdade, não tem 12 fases reais. Ela tem, na verdade, ela é uma placa-mãe de 6 fases, que está usando duplicadores e, por consequência, enfim, usa 6 fases reais e 6 virtuais. Então, ou seja, essa placa não tem 12 fases de verdade. Entenderam o quão grave é essa situação? Claro que o uso de fases virtuais traz benefícios. Só que benefícios esses longe do que se fossem usadas fases reais de fato. O uso dessa técnica
leva o consumidor a cometer erros. Como, por exemplo, dessa placa que eu mostrei para vocês, que não é 12 fases, mas na verdade tem 6 fases. Assim como no caso de placas até mais em conta, que são anunciadas como 8 fases, só que na verdade são 4, ou placas de 6 fases, que na verdade são 3. Então é uma situação que acaba sendo relativamente fácil de iludir o consumidor. O uso de fases duplicadas leva muitas vezes ao dobro do uso de componentes necessários. E aumenta, claro, os custos de construção, porque vão ter mais componentes trabalhando ali. O que de certa forma alivia a carga de cada fase, uma vez que para cada fase terão 2 responsáveis trabalhando no caso. Em vez de ter apenas, vamos dizer, um grupo de componentes trabalhando naquela fase, vão ser 2 grupos de componentes atuando ali, por exemplo. Digamos assim, o trabalho então acaba sendo dividido por 2. O problema da fase duplicada é que o sinal dela ela é sincronizada. Ou seja, não vai ter alternância, não tem o benefício da alternância que tem na fase real. Então o que acontece? Com fases virtuais, nós não temos a redução da amplitude da onda da corrente, que é o grande benefício de se utilizar mais fases reais. Ou seja, um sistema de 8 fases, enfim, com fases virtuais, sendo 4 reais e 4 virtuais, está sujeito a mais problemas de oscilação de corrente que um sistema de 8 fases reais, já que o seu espaçamento, enfim, é semelhante, é no caso igual ao de 4 fases. Então, porque é o que ele de fato acaba sendo realmente, como no caso da placa-mãe que eu mostrei para vocês, que na realidade tem 6 fases. E aqui então temos essa grande armadilha que eu mostrei para vocês. Como é muito fácil multiplicar, duplicar as fases para parecer o que não é, isso acaba abrindo uma margem considerável para o uso de componentes de baixa qualidade. Porque é aquela coisa, componentes de baixa qualidade normalmente compra-se de balaio. Em conjunto, vem a pergunta que eu já meio que respondi um pouco antes. Mas mais fases não é melhor? Não, não necessariamente. Pois quanto mais componentes são adicionados, cada componente adicionado traz perdas com ele. As perdas existem, seja de eficiência energética, como de eficiência de funcionamento. E um circuito de muitas fases, enfim, seja duplicado, enfim, o que for, que seja mal desenhado ou com uso de componentes duvidosos, acaba sendo ineficiente, gerando calor e não trazendo ganhos de fato. Principalmente em situações de carga baixa. Ou seja, não adianta ter uma neura por VRMs se você não for fazer uso deles. Esse é um ponto. Então, ironicamente, aquele processador baratinho ou até mesmo mediano, pode ser que ele se comporte melhor em uma placa mais simples do que em uma placa pseudo mais elaborada. É importante frisar que as placas-mães elas são testadas e certificadas utilizando os processadores em estoque. E com um detalhe muito importante, utilizando os coolers estoque dos fabricantes, no caso, da especificação dos fabricantes. Que no caso são as soluções térmicas da AMD e da Intel. E aqui começam outros grandes problemas. As soluções originais, por mais limitadas que sejam, ao refrigerar o processador, o ar que circula pelo cooler dissipador acaba chegando nos componentes do VRM. Só que ao instalar um cooler fora do padrão original, que em geral acabam sendo coolers mais altos, o ar não chega na área do VRM. E isso acaba sendo agravado com o uso de water coolers,
porque ainda menos ar vai circular na região. Então você acaba refrigerando o processador, mas o VRM, pelo contrário, você está privando ele de receber ar. Para vocês entenderem um pouquinho melhor, vejam aqui, peguei essa placa-mãe. Isso aqui é um processador bem simples. Não é até para esse modelo aqui, mas só para vocês entenderem. Vejam aqui, ó. Vejam que aqui está os VRM. Vamos ver essa posição aqui, ó, por exemplo. Então, se nós colocarmos o processador, vejam o desenho que ele tem. É um processador bem simples. Mas no caso aqui, se nós instalarmos ele aqui, observem pela posição que o fluxo, o desenho que ele terá vai direcionar ar para os VRM. O ar vai bater no dissipador e vai ser direcionado, enfim, ali para os VRMs. Não sei se vocês conseguiram perceber esse detalhe aqui, ó. Deixa eu virar ao contrário aqui para facilitar. Ó, percebam a posição. Ó, deixando ele bem próximo aqui, ó, ele vai ter contato, ele vai jogar ar, vai ter uma circulação de ar nessa região. Só que ao passo, se utilizarmos um cooler, vamos dizer assim, mais sofisticado, como neste caso aqui, ó, observem que nós não teremos fluxo de ar aqui. Percebam, porque o fluxo de ar vai terminar aqui em cima. Então o ar vai passar aqui. Não temos fluxo de ar circulante aqui embaixo. Então nós estamos beneficiando o processador, mas de certa forma prejudicando o VRM dessa forma. Importante dizer que eu não estou dizendo que você não deve utilizar soluções melhores, que tem que usar só processador, enfim, o padrão que vem dos processadores. Não, não é isso. Eu só estou alertando que daqui a pouco o seu supercooler pode estar fazendo um efeito contrário na sua placa-mãe. Então você tem que achar meios de compensar essa deficiência que um cooler mais potente, enfim, um cooler maior ou um water cooler vai trazer para a placa-mãe. Claro, ele vai beneficiar o processador, ele beneficia o processador, mas ele acaba, enfim, não favorecendo a placa-mãe. Então, com base nessa circulação de ar que agora eu acabei de explicar para você, de se usar um water cooler ou um cooler diferente do padrão estoque que vem com os processadores, enfim, que são as soluções originais dos fabricantes, o que acontece? Nós temos um problema, porque muitos reviews onde as placas sem dissipador são massacradas, enfim, as placas que não vêm com nenhum dissipador, o pessoal acaba, enfim, massacrando, enfim, fazendo testes mostrando que são horríveis. O que acontece? Nesses testes estão se utilizando um sistema que não é o original de arrefecimento. Normalmente são coolers como eu mostrei aqui. Muitas vezes, na grande parte das vezes, são water coolers até. E muitas vezes também utiliza-se uma bancada de teste, não um gabinete fechado, devidamente, enfim, com coolers e exaustores, enfim. Então, assim, ó, são sistemas que não possuem um sistema de circulação de ar para auxiliar na temperatura da placa-mãe. Claro, e esse problema, o que acontece? Esse problema que acontece numa bancada de testes, possivelmente não ocorreria se estivesse em um gabinete com a devida ventilação, exaustão, enfim, circulação de ar. Claro que o ideal é que não ocorressem problemas por temperatura em nenhum cenário. Só que, como eu expliquei, normalmente os cenários de testes não são nada favoráveis. Enfim, acabam não sendo a realidade do que acontece no mundo real. Mas esse problema do aquecimento, normalmente ele é compensado com o uso de dissipadores. Então, nós temos placas com projetos semelhantes, se não até mesmo iguais, onde a tolerância de uma placa é maior do que em outra em função dos dissipadores. Detalhe, sem essa placa, enfim, que se beneficiou dos dissipadores, ter de fato benefícios, enfim, ter atributos reais na construção que façam com que ela seja de fato melhor. É apenas um dissipador de diferença. E aí é o grande ponto, que por um
dissipador acaba se pagando uma diferença absurda de preço. Valor esse que teria justificativa se de fato a placa tivesse uma melhor construção e não apenas um dissipador colado ali. Com relação às temperaturas, se vê muita bobagem sendo dita por aí. Bobagem do tipo, não, que o ideal é que a placa-mãe não passa dos 72,3 graus, ou então, não, se passou de 90 graus, meu Deus, está explodindo, está derretendo tudo, não vai sobrar nada. Não é bem assim, não é assim que funciona. O que acontece? Cada componente, como por exemplo, os MOSFETs, os indutores, enfim, cada um deles tem sua especificação. Enfim, ele foi projetado para trabalhar uma X temperatura. Entendeu? Tem uma temperatura X que é garantida um bom funcionamento. Só que para descobrir qual é de fato a temperatura ideal, vamos dizer, a temperatura máxima, vamos dizer assim, de funcionamento desse componente, somente descobrindo qual é exatamente o modelo do componente, enfim, do MOSFET, cada componente ali do sistema, e buscar a especificação técnica para se descobrir. Então, o que acontece? Nas placas sem dissipadores, quando a gente está procurando, enfim, uma placa para comprar, já é difícil identificar, porque dificilmente nós conseguimos uma foto da placa, na verdade, que foque, que mostre exatamente ali a informação, enfim, o nome do componente, para que nós consigamos fazer a devida pesquisa. Né? E os próprios fabricantes das placas não disponibilizam um material, enfim, tão bom assim para que nós possamos correr atrás dessa informação. Então, ou seja, sem dissipador já é uma tarefa um pouco difícil. Entretanto, sem dissipador, nós observando bem, daqui a pouco um pouco, enfim, de observação e com um pouco talvez de sorte, para quem não tem muito conhecimento, consiga ter uma noção do que de fato tem a placa-mãe. Com relação às temperaturas, se vê muita bobagem sendo falada por aí. Porque a placa-mãe ela não pode passar de 72,3 graus, ou não, que se passou de 98 vai explodir. Não é assim. Cada componente ele é projetado para garantir um funcionamento até uma X temperatura. E no caso, vamos dizer assim, dos MOSFETs, para descobrir qual é que é a temperatura máxima que ele suporta, é só pesquisando exatamente qual o modelo que está sendo utilizado na placa-mãe. E esse, enfim, é um grande problema, porque em placas sem dissipadores já é um pouco difícil, por foto, para não dizer muito difícil, identificar qual o modelo do MOSFET que vem. Até porque os fabricantes não fazem questão de dar muito zoom na área ali para identificar os componentes utilizados. E em placas que tem dissipador em cima, então essa tarefa torna-se impossível. Mas, em princípio, a informação que você deve ter, que talvez você deva correr atrás, se você conseguir descobrir qual é o componente, qual os MOSFETs que são utilizados, é que, em geral, a maioria deve utilizar MOSFETs que suportem trabalhar na casa de 125 até... Normalmente as placas oscilam de 125 a 150 graus, os MOSFETs utilizados nas placas. Tem algumas placas de baixa qualidade que utilizam MOSFET de 110, enfim, 105, isso aí deve se fugir. Então, em princípio, se estiver usando um MOSFET que tolere pelo menos 125 graus, enfim, estamos num bom caminho. E com relação à amperagem, o ideal é que consigam fornecer pelo menos 30 amperes, o ideal é que seja mais. Essas temperaturas que eu mencionei, no caso, os MOSFET chegar a 125 ou modelos que suportem 150 graus, por exemplo, essas temperaturas só devem ser atingidas quando utilizadas com processadores muito exigentes e em sistemas que estejam com uma refrigeração deficiente no VRM. Isso é importante frisar. Não é, vamos dizer assim, até 100 graus, 105 graus ainda, enfim, é uma temperatura que dá para trabalhar. Agora, se estiver chegando em 120 graus, enfim, existe alguma coisa de errada. Provavelmente está faltando refrigeração no sistema. E aqui vem um grande erro. Existe uma grande preocupação em colocar dissipador nos MOSFETs, mas as bobinas também aquecem. Apesar, claro, de que elas sofrem menos que os MOSFETs em razão do seu maior tamanho. Afinal, como vocês podem ver, olha o tamanho da bobina, no caso o indutor, também chamado, e veja qual é o tamanho dos MOSFETs. Entretanto, apesar de sofrerem menos, eles chegam a temperaturas semelhantes ou até mesmo superiores à dos MOSFETs.
E agora eu lanço uma pergunta para vocês. Quantas placas-mãe vêm com dissipadores que abrangem as bobinas ou indutores? Podem ver, a maioria das placas-mães vem com dissipadores somente na região dos MOSFETs. Essa típica situação demonstra o quão efeito estético, ou de ocultar, enfim, os componentes, tem por trás desses dissipadores instalados. E tem um detalhe, não basta apenas colocar uma chapa metálica em cima. Ela tem que ter algum desenho. Ela tem que ter alguma aleta. Essa aqui, por exemplo, é bem simples. Mas ela tem aletas, por exemplo, que garantem um aumento na superfície, que garantem um certo fluxo de ar, para que o ar passe por ela, para garantir o resfriamento. Porque se não tiver isso, vai se tornar um acessório figurativo, simplesmente. Não vai cumprir uma tarefa. O ganho vai ser praticamente insignificante. E tem muita placa-mãe cara, que vem com aquelas coberturas metálicas que tapam, enfim, uma boa parte até da placa-mãe, que essas coberturas não interferem em nada na temperatura. Na verdade, às vezes até aumentam a temperatura. Tudo bem, é um pouquinho, 2, 3 graus, nada que faça diferença. Mas, mesmo assim, é uma ação contrária do que se era esperado. E também pelo que muita gente pagou, né? E mais uma vez, repetindo, é importante medir a temperatura do componente em si, e não do dissipador, como erroneamente é feito. Mesmo imagens térmicas, elas não demonstram a realidade, pois esta pega pontos da superfície e não as camadas. Então, o que deve se levar em conta na escolha de uma placa-mãe não é somente o número de fases, e nem se vem ou não com dissipadores, e sim como é construído o sistema e, infelizmente, é uma tarefa complexa de se analisar sem ter a placa em mãos. Por quê? Porque os fabricantes não ajudam nem um pouco, vamos dizer assim, nas fotos para permitir a identificação. E muitos reviewers tratam o assunto de maneira errada. Como identificar todos os componentes é uma tarefa que está sendo muito difícil. Então, vamos dizer assim, descobrir quantas fases reais, de fato, o sistema, a placa, tem, já é um grande passo. Por quê? Porque o uso de mais fases reais já é um bom indício de que bons componentes, ou seja, componentes de qualidades, estão sendo utilizados. E também porque agora você já sabe que tudo acima de 8 fases é virtual. Relembrando, não que placas com 8 ou menos não sejam, mas quer dizer que você já tem um norte. Você já viu aqui no vídeo. E lembrando, para verificar as fases, tente descobrir qual é o controlador PWM que a placa-mãe utiliza. Descobrindo o controlador PWM, você já vai dar um excelente andamento. O outro ponto é analisar se os dissipadores são de fato funcionais ou se servem apenas para mascarar o que se esconde por trás, ou ainda se apenas servem para amenizar e disfarçar potenciais problemas que a placa possa ter em termos de design ou por uso de componentes de baixa qualidade. Em geral, placas-mãe com chipset de entrada recheadas de dissipadores costumam ser encrenca. Infelizmente não existe uma receita de bolo, mas pelo menos agora eu garanto que você já tem um conhecimento suficiente para pelo menos não ser enrolado. Agora então você já sabe, fique atento e não caia no golpe das fases e nem dos dissipadores de enfeite. Então pessoal, o que vocês acharam de tudo isso? Deixe aqui nos comentários. Por hoje é só, inscreva-se no canal, like no vídeo, ative o sininho e até a próxima!